Em Condemned Criminal Oranges, você controla um policial que investiga os assassinatos de um serial killer. Durante o jogo, você enfrenta os inimigos utilizando armas brancas que você encontra pelo cenário, seja um cano arrancado da parede ou um pedaço de pau encontrado no chão. Quando encontramos uma arma de fogo, que são bastante escassas, vamos nos sentir mais seguros e dominantes. Isso porque os inimigos, em sua maioria, vão nos atacar também usando armas brancas, então naturalmente ficamos em vantagem. Porém, essas pistolas e espingardas têm poucas balas e você não encontra nenhuma munição por aí. Quando erramos um tiro, a munição acaba, principalmente enquanto enfrentamos alguém, voltamos a ficar vulneráveis e inseguros. Esse aumento e alívio de tensão é intencional e parte fundamental da experiência do Condemned. Mas para chegar nesse resultado, não basta ter só uma boa ideia de enredo, personagem ou pano de fundo. É necessário estabelecer as interações, o que o jogador faz no jogo, e então provocar emoções. Eu sou o Gabriel e você está assistindo ao Praise the Game. Nenhum game designer provoca uma emoção de forma direta no jogador. Ele tem acesso a componentes que criam a experiência de um jogo e provoca emoções de forma indireta. Uma das estruturas mais populares que descrevem esses componentes é conhecida como MDA. Essa sigla se traduz para o português como mecânicas, dinâmicas e estética. Mecânicas se referem aos elementos que determinam como o jogo funciona, as regras. Esses elementos incluem desde uma parte visível para o jogador, como as ações que ele consegue fazer, e o comportamento ali dos inimigos e NPCs, até os algoritmos e códigos escondidos no sistema que determinam, por exemplo, quanto de dano você vai tomar se ficar envenenado. Agora, as dinâmicas abrangem os comportamentos que acontecem quando um jogador interage com essas mecânicas. Quando você joga de sniper como Viúva Negra em Marvel Rivals, não existem regras que dizem que você precisa ficar distante e procurar lugares com vantagens de visão. É a maneira como a personagem funciona mecanicamente que encoraja esse tipo de comportamento. Afinal, um sniper consegue atirar de longe e é mais vulnerável em combates próximos. Por isso, dinâmica é um componente emergente que surge das regras. E por fim, estética. E já para deixar bem claro, estética aqui não se refere a um estudo ou teoria da beleza, considerando o estilo de arte e trilha sonora, e nem o game feel de um jogo. Estética é a resposta emocional que um jogador vai ter a partir de uma dinâmica. Quando o jogador consegue criar aquelas estruturas e bugigangas em Zelda Tears of the Kingdom, podemos descrever que o jogador sente uma liberdade de expressão criativa. Um jogador que explora a zona de exclusão cheia de mistérios e pontos de interesse em Pacific Drive certamente sente um senso de descobrimento. E o jogador que encarna um rei em Yes Your Grace se satisfaz com as narrativas que se desenvolvem a partir das suas escolhas. Mark LeBlanc, um dos game designers que elaborou o MDA, fez uma lista básica sugerindo 8 respostas emocionais que jogos geralmente provocam no jogador. E eu não vou entrar no mérito de cada uma delas, mas eu vou deixar aqui na tela para vocês conhecerem. E eu explico. Na época que esse modelo foi apresentado, lá em 2004, também estavam surgindo outros estudos sobre os tipos de diversão que os jogos oferecem. Inclusive, o LeBlanc nomeou essa lista de 8 tipos de diversão. Como eu já fiz um vídeo sobre diversão que vocês devem assistir, ficaria repetitivo se estender com essa lista. No fim, esses tipos são praticamente os mesmos, apenas mudando ali a sua organização e nomenclaturas. O MDA estabelece que o designer só tem controle total e direto sobre as mecânicas e, de forma indireta, tenta encorajar possíveis comportamentos dos jogadores e causar um determinado efeito. Fica evidente que existem duas perspectivas. O designer desenvolve mecânicas que geram dinâmicas que provocam um efeito estético, as emoções. E o jogador vai, a princípio, experienciar o jogo pela estética, e aí sim buscar entender a fonte por trás desse efeito. É importante pontuar que um designer não analisa um jogo só pelas mecânicas. Apesar de cada um desses componentes se conectar e afetar o outro, eles também têm certa independência, então não é exatamente uma construção linear. Você pode primeiro pensar em como você quer que o jogador se sinta. O MDA tenta trazer uma análise orientada à experiência que temos quando jogamos, não só a funcionalidade de uma aplicação. Mas antes de nos aprofundarmos, eu quero anunciar que a assinatura de membros está disponível. Se você quer e tem condições de colaborar financeiramente com o canal, é só escolher o plano mais adequado para você. Lembrando que mesmo um simples clique no botão gostei já é de grande ajuda. Muito obrigado!
Quando pensamos em mecânicas dentro do MDA, parece que o designer só tem controle sobre a programação das interações que acontecem durante uma gameplay. Porém, não é só isso. Também existe um controle sobre a interface, os gráficos, os sons, as cinemáticas, a narrativa e também a lore. Todos esses elementos influenciam e contribuem para o resultado, para a experiência do jogo. Como vimos no meu vídeo sobre jogos de terror, a ambientação nesse gênero também é fundamental para se criar medo. Por isso, alguns pesquisadores e autores sugerem que, em vez de mecânicas, o termo design seja mais apropriado. Agora, o componente estética parece focar muito num efeito final e universal, quando na verdade o jogador passa por toda uma jornada subjetiva, por níveis sensoriais, intelectuais e também emocionais. Quando você está enfrentando um grande obstáculo em um jogo, podemos descrever que o efeito estético é de desafio. Mas enquanto alguns vão sentir breves momentos de angústia e incerteza, outros jogadores podem sentir um frenesi e dominância. Isso nos lembra que o design nunca consegue ser tão objetivo, a gente só consegue preparar o terreno. O game designer Tynan Sylvester nos mostra que toda emoção surge por causa de alguma mudança que altera nossos valores mais humanos para um estado positivo ou negativo. Aqui ele inclui mudanças como segurança e perigo, companhia e solidão, ignorância e conhecimento, amizade e inimizade e diversas outras. Na minha experiência no Condemned Criminal Oranges, minha resposta emocional navegava entre se sentir seguro quando eu estava com uma arma de fogo, para perigo se eu ficasse sem balas ou a minha arma quebrasse. Pensar nessas condições é um ótimo norte para o desenvolvimento para você saber que tipo de emoções você quer causar no jogador. É considerando esses fatores que a sugestão é que esse componente, em vez de estética, fosse chamado de experiência. Vamos entender melhor esses conceitos abordando alguns jogos. No início do vídeo eu disse que um game designer idealiza um jogo a partir das atividades que um jogador pode fazer. Se a proposta do jogo é uma experiência narrativa, uma árvore de diálogos é uma mecânica que dá suporte a essa estética ao permitir que o jogador construa um personagem e decida o rumo da trama. Que dinâmicas podem acontecer aqui? Talvez o jogador sempre escolher respostas em que ele seja simpático com todo mundo. Inclusive é uma atitude muito comum entre os jogadores. Mas se você quiser que os jogadores avaliem melhor as suas ações e não seja sempre o bonzinho. Em Expelled, você é uma aluna em um internato só para garotas e você é acusado de um crime grave, homicídio. Durante a gameplay, se você quiser provar sua inocência, ser sempre a boa moça vai te privar de escolhas que na verdade pode te ajudar com essas acusações. Esse reajuste é suficiente para influenciar o comportamento do jogador e estabelecer ali uma dinâmica mais desejável. E se um jogo quer trazer uma experiência que promova a socialização do trabalho em grupo, ele precisa desenvolver um conjunto de mecânicas que façam um jogador depender do outro. Em Repo, os jogadores têm a missão de procurar e coletar objetos de valor em diferentes locais. Muitos desses objetos são pesados e não podem ser carregados sozinhos, gerando uma dinâmica em que os jogadores precisam se organizar em grupos. Também existem inimigos nesses lugares que não são derrotados facilmente, o que faz alguns jogadores distraí-los como iscas. Todo o dinheiro conquistado é compartilhado por todos, então precisa haver um acordo sobre quais itens e upgrades vão ser comprados para a próxima missão. Além disso, os jogadores podem transferir um pouco de sua vida para aqueles que já perderam muito HP, e caso você exploda, é necessário que o jogador leve a sua cabeça até um terminal e te reviva. Todas essas mecânicas reforçam como os jogadores precisam se unir para cumprir o objetivo. Também tem aqueles jogos que querem promover o bom e velho desafio e competitividade. Vampire Survivors tem uma proposta simples: sobrevive a diferentes ondas de inimigo por um determinado tempo. As mecânicas são fáceis de entender, o jogador pode se mover para qualquer lado, matando e evitando os inimigos. Você também coleta diferentes itens que dropam dos monstros ou de objetos destruídos. As gemas de experiência que dropam desses monstros são fundamentais, porque quando você upa de nível, você ganha uma nova arma ou vantagem, te deixando mais forte. A partir dessas mecânicas, podemos prever algumas dinâmicas. Uma delas seria o jogador estar sempre em movimento, evitando ser encurralado ou se aproximar muito dos inimigos. Mas isso pode ser um tanto monótono. Então, como dificultar as coisas? Se o jogador quiser upar, ele vai precisar pegar gemas de experiência. Mas se ele continuar sempre correndo para um lado, essas gemas vão ficar para trás. Por isso, o jogador precisa adotar estratégias diferentes em que ele atrai os inimigos e abre espaço para ele coletar essas gemas. Isso te coloca em uma situação de mais risco, trazendo muito mais profundidade para a tomada de decisão.
uma dinâmica muito mais interessante do que deixar o jogador apenas correndo sem parar para uma direção. Outro comportamento seria o jogador ficar muito parado quando ele já conseguiu determinados upgrades. Para contrapor essa dinâmica, o jogo passa a mandar ondas de inimigos que fazem mais pressão, com monstros mais resistentes ou mais rápidos, deixando o jogador desatento encurralado ou pego de surpresa. E para pesar ainda mais a tomada de decisão, também existem itens espalhados pelo mapa que incentivam o jogador a se mover, mas eles estão um tanto distantes e essa caminhada pode atrasar a evolução de nível. E essas são só algumas das dinâmicas do jogo. Entretanto, não é como se Vampire Survivors apelasse apenas para uma estética de desafio. Um dos prazeres do jogo é bem sensorial. Quando você consegue upar todas suas armas e a partida se aproxima do fim, a tela se enche quase totalmente de inimigos. O jogo vira um show à parte com números e efeitos visuais. Você se sente triunfante diante desse exército de inimigos derrotados. E isso vale para qualquer jogo. Dificilmente um título busca só uma resposta emocional. Condemned Criminal Oranges não deixa o jogador apenas tenso com medo. Ele também apresenta uma narrativa intrigante e uma dose de desafio. Quanto maior o escopo de um jogo, mais ele tem que trazer uma variedade estética. Entendido como os componentes se conectam, vamos para algumas considerações de aplicação do MDA. Como eu disse anteriormente, o MDA não é um processo exatamente linear. Hideki Kamiya revelou que o desenvolvimento de Bayonetta começou a partir de uma mecânica, o Witch Time, que paralisa o tempo quando você faz aquela esquiva perfeita. É daí que surgiu todo o resto servindo como contexto. Por outro lado, Joel Green, desenvolvedor de Dead Dragon Cancer, criou esse jogo para compartilhar a sua experiência de luto por causa da perda de seu filho. O processo girou em torno de buscar mecânicas que dessem suporte a esse tema. Lembrando que é melhor pensar em mecânicas como design, levando em conta como os elementos visuais e sonoros contribuem e fortalecem a mensagem. Mas tem uma armadilha aqui. Um design investir muito tempo na sua história e esquecer o jogador. Eu vou reforçar aqui mais uma vez, mantenha sempre em mente as ações. Perder isso de vista é fazer do projeto uma outra coisa. Como o escritor e game designer Ernest Adams comenta, em vez de se perguntar se não seria divertido um jogo que se passasse na Roma antiga, uma pergunta mais adequada seria: que coisas divertidas um jogador poderia fazer na Roma antiga? Em termos de dinâmicas, pequenas mudanças nas mecânicas geram efeitos diferentes. A barra de vida dos chefes na franquia Dark Souls está lá por um bom motivo: criar persistência no jogador. A cada próxima vez que você enfrenta o chefe, você entende melhor seus movimentos e as brechas para atacar. Ainda que você morra de novo, o que é comum, a barra de vida diminuiu mais do que nas últimas vezes, mostrando que você está cada vez mais próximo da vitória. Basta continuar tentando. A franquia Monster Hunter, por outro lado, não utiliza a barra de vida. Quando você ataca um monstro, tudo que você vê são os números do dano causado. Como os monstros são grandes, cada parte do corpo é mais ou menos resistente ao dano. Por isso o jogador precisa experimentar diferentes abordagens e encontrar os pontos fracos. A dinâmica encoraja o jogador a ser mais eficiente, não apenas insistir numa mesma abordagem até o monstro morrer. É preciso também ficar atento a resultados imprevistos ou contrários ao que se esperava. Uma das principais atividades nos MMO são as raids, que são dungeons que oferecem grandes desafios e só podem ser acessadas em grupos. A ideia é justamente incentivar os jogadores a cooperarem e usar as suas habilidades únicas para cumprir a missão. Porém, a dinâmica gerada também teve um efeito bastante negativo. Muitos jogadores começaram a praticar o gatekeeping, que barra jogadores que não atendem certos requisitos. Se você é um jogador novo no Lost Ark e finalmente consegue acesso às raids, você pode ser barrado em ser aceito em grupos porque simplesmente você é inexperiente. Mas se ninguém te aceita, como é que você vai ganhar experiência? Mecânicas que foram criadas para gerar uma união entre os jogadores acabam por gerar exclusão. É necessário esclarecer que o MDA é um modelo descritivo e não normativo. Isso significa que ele nos ajuda a descrever os elementos e os processos de um jogo, mas ele não faz um julgamento de valor, apontando o que um jogo deveria fazer para ser melhor. A partir da descrição é que você define se um jogo está correspondendo e é coerente com a sua proposta e objetivos. E por fim, mas não menos importante, uma outra questão é que o MDA também é uma ferramenta de análise e não só de desenvolvimento. Como os jogos pegaram emprestado muitas técnicas de outras mídias, inevitavelmente muitas análises são feitas a partir de lentes que não são propriamente para jogos.
É muito comum querer falar de um jogo focando na sua narrativa e seu tema, como se estivesse abordando um romance ou um filme. E claro, isso é uma possibilidade válida. Ela pode funcionar muito bem quando estamos falando de um Disco Elysium, mas e quando analisamos jogos com sistemas emergentes como Dwarf Fortress ou RimWorld, em que os jogadores têm experiências bastante particulares? É aí que ferramentas como o MDA se fazem essenciais. Muito obrigado se você ficou até aqui comigo. Se inscreva no canal, sendo você não é um inscrito, e deixa aquele gostei se você curtiu o conteúdo. Um abraço e até a próxima.